vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas, então desabafa e deixa ele já passar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale tanto quanto o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão na sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão na sua alma. Pessoal, muito boa noite. Todo mundo bem? Foi boa semana? Desde semana passada, foi todo mundo tranquilo, sossegado. É bom. Vamos dar início à nossa reunião, começando com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pelo meio de Francisco Cândido Xavier. Eu pedi para a Mirelinha abrir para nós ali, e ela abriu na lição 104, a espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 34. O que será que Jesus quer dizer com isso? Veio trazer briga? Isso. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se os homens de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção na terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus também é chamado de príncipe da paz. Sim, na verdade o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo, a divina fonte de repouso
aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representado, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, gente, a paz que a gente almeja não é essa paz aí que o povo fala, né? Não, vou ficar em paz, vou ficar tranquilo aqui, só pescando, quem dera, né? Só pescando, vou aproveitar minha vida, conforme a parábola que está lá na Bíblia, no Evangelho, né? O cidadão teve uma colheita super farta, encheu, abarrotou lá os celeiros dele, né? E foi falando, né? Ele pensou com ele mesmo. Agora tenho alimento para muitos anos, vou só, vamos dizer, curtir, né? Vou ficar tranquilo, não vou fazer mais nada, vou descansar, vou aproveitar a vida. E, ao mesmo tempo, lá em cima está o anjo falando, né? Meu filho, infelizmente nós vamos buscar sua alma hoje. Não é esse tipo de descanso. Essa luta que Jesus vem trazer é com nós mesmos. É o nosso conhecimento íntimo. E a briga que não é. Quando a gente se vê fazendo uma coisa errada e se penitencia por causa daquilo. A briga que não é conosco mesmo para essa renovação. Fazer isso não é fácil. Não é fácil. Vou pedir para a Janira fazer a peça inicial para nós. Depois a Jaqueline vai trazer para nós o estudo da noite. Senhor Jesus, amigo de todas as obras, faz um milagre em nós. Nós precisamos ser esse milagre em nós mesmos. Abençoa a nossa noite, o nosso encontro, o encontro com amigos encarnados, com companheiros, para nos ver no trabalho, e o nosso mentor da casa, nos ampara em todos os momentos. Agradecemos pela semana que tivemos, agradecemos por estarmos aqui, agradecemos por muitas coisas que não nos lembramos de agradecer e pedimos mais uma vez que possamos ser o nosso próprio milagre na nossa luta interior, no nosso bom combate. Possamos ser também um milagre na vida dos que estão à nossa volta. O Senhor nos abençoe essa noite e outras tardes. E abençoe a mais conhecimento, mais visão a cada um que queira vir. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. A palavra é sua. O bom de ser presencial é que a palavra é nossa, né? Não é sua, né? O bom do presencial é isso. Não fica mal acostumada, não. Tem que devolver ela. Boa noite, pessoal. Enquanto o Diano lia a mensagem, eu me lembrei de um caso que vem a calhar com o que a gente vai conversar hoje. Dizem que existia um padre que sempre andava muito impecavelmente arrumado e muito perfumado. Então que as pessoas, sempre criticavam, falavam tanto que ele ficava bem arrumado e muito cheiroso, Então as pessoas reparavam isso e teciam comentários a respeito. Quando o padre faleceu, foram arrumar o padre, para o enterro, e eles viram que
ele tinha uma corda aqui na cintura que ele apertava cada vez mais e que estava apodrecendo o seu corpo. E que ele se perfumava muito porque o mau cheiro, né, daquilo, o perfume tiraria o mau cheiro, né, as pessoas sentiriam mais o perfume dele. Quem me contou isso, há muitos e muitos anos atrás, deu um parecer, né, de que, olha, o padre se sacrificava pelas pessoas, né, era uma penitência. Ele se penitenciava e também oferecia. E aí, com o decorrer do tempo, com o decorrer da vida, da experiência espiritual, a gente começa a questionar um pouco, né, esse tipo de sacrifício. Qual foi a utilidade? Para ele, que era devoto, né, que acreditava naquilo, porque sempre o que está por trás do nosso ato, da nossa atitude, é o que vale, que é a nossa intenção, porque quando a gente também faz alguma coisa maquiada e a intenção é ruim lá por dentro, o que pesa é a intenção. Então, imagino eu que teve os seus créditos, né? Toda essa dor que esse padre passou. Talvez fosse até para lembrar a ele de que ele era humano, que ele precisava se segurar, né, de alguma forma. Mas aí a gente começa a pensar em que eu vou estar acrescentando. Então, o tema de hoje é o sacrifício da própria vida. E a gente pode, aqui estou falando muito sobre você encurtar a sua vida de uma maneira que maquiadamente não pareça suicídio, né? Mas a sua intenção de se matar. Então, eu só comentei isso do padre foi porque a gente começa a pensar que sacro ofício é aquilo que eu dou de mim em favor do outro, né? É aquilo que eu posso contribuir. Ontem eu falava com a minha tia, se a gente não realizar, a vida fica muito estranha, fica sem sentido, não fica sem significado. A gente precisa estar realizando alguma coisa. Então aqui no Evangelho fala assim: o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil. A verdadeira abnegação consiste em defrontar-se com os desafios, aceitando o sacrifício da sua vida, se necessário. Mas a intenção premeditada de buscar a morte, através do desgaste propositado das suas energias, ainda que para prestar serviços, anula todo o mérito das suas atividades. Eu falei com a Paula hoje que eu era a pessoa menos indicada para falar sobre isso, sabe? A gente começa, né? Vamos lá lembrar do André Luiz, que eu já comentei com vocês, quando eu vi o nosso lá, eu fiquei apavorada de pensar que se ele ficou 8 anos, eu vou ficar 800, né? Porque a gente começa a perceber que nós não nos amamos o suficiente para nos cuidarmos. E aí começa, a gente vai em detrimento do nosso corpo, do nosso organismo. Teve um dia da semana passada que eu fiquei acordada, eu sentia que o meu cérebro estava assim, quase que dando um treco, mas eu tinha que me levar à exaustão para depois tentar dormir, de medo da insônia. Então nós vamos percebendo esses pequenos descuidos nossos, né? E tudo que eu falar, que eu estou falando é para mim, porque alimentação, né, desregrada, sonos que a gente não se entrega. Por que a gente não se entrega a uma noite de descanso?
Eu comento muito com o pessoal que às vezes à noite, gente, a gente pensa numa situação e parece que a gente nem cabe no quarto, né? Tamanha a dimensão do problema, tamanho sabe, aquela coisa assim que a gente não está cabendo em si. E a gente às vezes fica doido para amanhecer para poder resolver, ou fica doido para não acordar, para não ter que enfrentar. E depois, durante o dia, às vezes a gente nem se lembra do assunto. Então a gente judia muito da gente. Né? Nós falamos sobre o verdadeiro silício há 3 semanas atrás, ou 2, não me lembro, e a gente não percebe que a gente tem um chicotinho psicológico, né? Aquele chicotinho abstrato que a gente adora se martirizar. A gente ama se culpar, se penitenciar, se punir. Hoje eu tinha uma reunião 8h30 da manhã, simplesmente eu esqueci, deletei. Se fosse antigamente, assim como das canecas, que eu estou brava comigo até hoje, se fosse antigamente, eu ia ficar o dia inteirinho remoendo esse erro meu. Pronto, esqueci, não inventei desculpa, olha, esqueci completamente. E passei o dia dando o melhor que eu podia. Porque talvez isso seja a melhor forma da gente se corrigir, né, gente? A gente ficar se penitenciando toda hora, lembrando o que fez de ruim, do que fez de errado, sabe? É exaustivo. Tira da gente a energia que a gente poderia estar gastando, consertando, acertando, burilando. Nós gastamos energia, despendemos energia, nos crucificando, nos cobrando. Não precisa nem de ninguém falar nada, porque a gente já se xingou o suficiente. Das canecas eu tô assim. Aí a gente começa a perceber que a gente está dando a vida para uma coisa que não é útil. Concordam? Em que utilidade tem? Nós vamos começando a minar as nossas energias, nos adoecendo por situações que eu já não tenho mais como voltar atrás e fazer diferente no lá atrás. Aí vem o auto-perdão, né? O auto-entendimento de que eu dei o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. De acordo com o conhecimento que eu tinha lá atrás, de acordo com as minhas expectativas, que podem ser equivocadas. Não é? E aí, daí por diante, eu recomeçar de uma forma diferente, mas sem esse crucificar o tempo todo a gente, né? Porque a depressão, gente, é uma coisa que está meio assim... Acho que é difícil uma família que não tenha passado por isso, né? Ou que não passe, né? E quando eu estava pensando nesse assunto aqui, eu estava me lembrando, algumas pessoas aqui devem conhecer a Janaína, minha irmã. Uma pessoa de um humor, hoje, que os jovens gostam de ficar com ela. E ela gosta de jogar joguinho, ela é de igual para igual com o neto, né? E é uma pessoa, assim, uma professora entusiasmada, sabe? Aquela pessoa que abraça a causa do aluno. Ela pensou em suicídio eu não sei quantas vezes. Não sei quantas vezes. Chegou uma vez, ela comentou assim com a minha mãe, me dá uma caixa de Lexotan que eu tomo e acabo com isso de uma vez, com esse sofrimento de uma vez. Eu não aguento mais ver a senhora sofrendo por minha causa. Porque uma mãe, né, gente? A gente quer tirar a dor do filho e se a gente não consegue, a gente sofre, né? E muito. Minha mãe virou para ela e falou assim, tá bom, vou comprar 2 caixas. Uma para você, você toma, e a outra para mim, porque uma mãe que vai perder um filho desse jeito, eu também não quero viver. E a mãe, você tá doida? E acho que a partir daí, ela começou a ver outras coisas. Então, essa ideia permeou
cabeça dela por muitos anos. Muitos, né? E ela sempre procurando tratamento, sempre procurando médico, sempre procurando coisas. E um dia, tia Lili, que eu não tive o prazer de conhecer, quem frequentou o Centro Lázaro deve tê-la conhecido, eu não a conheci. Ela virou para minha irmã e falou assim: minha filha, você é igual uma antena parabólica. Não pense em suicídio, não deixe que isso venha, né, formar ideia na sua cabeça. Porque do lado de lá é igual um telefone sem fio. E aí muitos irmãozinhos que fizeram isso vêm para te incentivar, para te motivar. Não pense nisso. Aí a gente lembra do que o Chico Xavier falou, né? O urubu pode sobrevoar a sua cabeça, não pode fazer ninho, né? Porque às vezes a ideia vem, mas aí você tem que combater. E assim, só essa fala dela, né, fez com que minha irmã tivesse mais vigilância, e ela, graças a Deus, gente, teria sido uma perda, né? Se ela tivesse tirado a sua vida, teria sido uma perda. E aí é que a gente começa a pensar no papel da gente enquanto irmãos. Não só irmãos de sangue, né? Irmãos. Nós acolhemos uns aos outros porque é uma fase e que passou. E nós teríamos perdido muito, porque se eu for contar para vocês como que minha irmã é com os alunos dela, preocupada até se tem caderno, se não tem, como que ela é com os filhos, sabe? Assim comigo, né? Meu cabelo tá branco, ela não foi lá pintar, porque ela vai lá em casa toda sexta-feira, sabe aquela coisa assim? De cuidado. Então nós teríamos perdido tudo. Isso, né? Toda essa graciosidade da existência dela. Por causa de uma fase. E ela teve acolhimento, ela teve apoio, ela teve amor, ela teve compreensão, entendimento, porque às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, mas não é possível. Fulano tem tudo, né? Fulano está com a vida perfeita. O que mais que esse fulano quer? Tem carro, tem casa, a gente tem mania disso, né? Oh, mas fulano tem carro, tem casa, tem emprego, o que mais que a pessoa quer? Às vezes é a base espiritual, né? Não entrando no mérito, né, da psicologia, né, do que desenvolve uma depressão, não sei lá se é até a palavra desenvolve fala, mas nós temos que nos conscientizar das nossas dores e respeitar as dores dos outros e entendermos o estado de aflição do outro, o estado de inquietação do outro, né? Nós somos ainda crianças espirituais muito caprichosas, muito rebeldes. Sabe aquela coisa de que vem alguma coisa para a minha vida, fala assim, eu não quero, não quero, não quero, não quero. A gente ainda tem muito disso. Nós não abraçamos as situações das nossas vidas como fatos. Gente, aquela oração da serenidade devia ser assim, ó, pregada em todos os cantos da casa. Não é? Ai, força para mudar, como é que é? Resiliência para aceitar o que não pode ser mudado. Força para mudar o que pode ser mudado. É sabedoria e discernimento para separar uma coisa da outra. Quais são as minhas dores? Quais são? Nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos? Né? Quais são os meus incômodos? Quais são? E aí a gente vai olhar com muita honestidade, né? Com muita racionalidade para dentro da gente. O que motiva essa minha dor? Orgulho e vaidade deve estar no topo, né? Deve ser o primeiro. Essa é a perguntinha mais difícil de fazer. Com essa pandemia, todo mundo ficar quieto, afastado de serviço, começou a aparecer, né? Aí começou a aumentar o número de suicídio, começou a aumentar o número de gente procurando psicólogo,
Por quê? Porque para não se fazer essa pergunta, ia para balada, ia fazer festa, ia beber todos os finais de semana. Não é? Aí... Vamos aproveitar essa questão da Covid e vamos falar uma coisa. Não ter medo da morte se isso for ser útil. Ok? Por exemplo, enfrento a Covid para levar sopa para o pessoal que está na rua passando fome. Enfrento a Covid para vir aqui distribuir cestas. Né? Está enfrentando. Enfrento Covid porque eu sou enfermeira, sou médico e tal. Essa é uma situação. A segunda situação, enfrenta a Covid porque eu vou para a balada. Enfrenta a Covid, cai, não aguento mais ficar em casa. Tem que ir para as festas clandestinas. Esses tempos atrás, gente, 300 estudantes de medicina fizeram uma festa em Belo Horizonte, né? A polícia chegou, pegou todos e tal. Estudantes de medicina. Pois não, Diego? Muitas vezes não precisa ser festa clandestina, não. Vou fazer uma festa de aniversário do meu filho, chamar 50 pessoas. Bicha, isso aí aconteceu demais, né? Não é? Então, vê a diferença, gente, entre o ser útil, né? No que a minha exposição da minha vida está sendo útil. Aí nós falamos assim, mas antes de reencarnar, a gente já não tem um projeto de vida? Vamos lá. Estou na Fernão Dias a 100 por hora, na minha mão certinho, vem um carro desgovernado, né? Lá tem 2, 3 pistas de cada lado. Vem um carro desgovernado de lá, vem aqui e me bate. Não foi eu que procurei. Né? Mas o carro desgovernado estava com alguém bêbado na direção. Ele procurou. Ele procurou. Então, aí está a diferença entre o que vem para mim e o que eu busco com as minhas mãos. Entre as dores necessárias e as dores desnecessárias que eu insisto em cultivar dentro de mim. Porque, gente, nós temos às vezes uma tendência masoquista. Né? E ainda se pensa que quanto mais eu sofro, mais depressa eu alcanço o céu. Quanto mais eu sofro, mais eu santifico. Eu me santifico. Gente, nós não fomos criados para a dor. Essa visão é da Igreja Católica lá da época medieval. É por isso que a gente pensa assim até hoje. Vem lá de trás, Lá né? de trás. Mas se a gente continuar pensando assim, Jesus, né? Já passou tantos anos e nós não crescemos, né? O cristianismo original não era assim. Não é? Quando entrou Roma, que politizou a religião, ele começou a fazer isso. Agora pensa bem, né? Nós já comentamos aqui de outras vezes, né? Eu fico com fome, passo fome, mas é para dar um prato de comida para alguém, porque só tinha aquela comida. Eu passo fome, porque eu passo fome, porque depois eu falo, Jesus está vindo, passei fome o dia inteiro, estou até o estômago doendo, né? A gente ainda valoriza, né? A gente ainda supervaloriza o que a gente fez. Então, gente, nós precisamos ter mais cautela nos nossos julgamentos, nos nossos valores, nos nossos comportamentos. E com Deus não se maqueia situações. Né? Eu entendo, quando o padre Léo disse que ele tinha câncer no pulmão, ele disse, eu fumei a vida inteira. Né? Ou seja, eu estou com alguma coisa que eu procurei. Então a gente não pode muito reclamar, porque a gente procura muito com as mãos as próprias complicações. Nós procuramos. Agora, o difícil é pensar que a gente não maqueia situações quando se diz respeito ao lado espiritual. A gente não maqueia. A gente não finge ser. A gente não finge um fato, uma ocorrência. A gente não consegue transferir para terceiros a responsabilidade das nossas decisões. A gente não consegue mentir para a gente e nem para os outros.
porque aí a gente fica desnudo. E o mais interessante é que Deus continua nos amando da mesma forma. Deus nos acolhe, tais como nós somos, e entende que em algum momento nós vamos saber sermos filhos melhores. Porque Deus visualiza o que eu posso vir a ser. Qual é a minha potencialidade que eu mesmo ainda não descobri? Qual é a força que eu tenho e que eu nem sei que eu tenho? Quais são as virtudes que eu já adquiri e que estão adormecidas? Quais são as qualidades que eu ainda não pus em uso? Agora, alguns defeitinhos nossos nós já sabemos, não já? Pra caramba, né? No Evangelho mais à frente, bem mais à frente, no culto lá em casa, a Paula leu esses dias sobre martirize-se no seu falar, né? No seu comportamento e tal. O verdadeiro martírio, né? Faça isso com você. Aí você está no verdadeiro silício, aí você está dando a sua vida, momentos da sua vida de maneira útil. Porque o tirar a vida não quer dizer só aquele suicídio em si, né? Que infelizmente, gente, igual o Diano falou, tem até aumentado, né? Nós precisamos de perceber que às vezes passamos momentos ou situações das nossas vidas, ou as nossas vidas, como quem já morreu. Sabe? Morreu de tristeza, morreu de desilusão, morreu de falta de força de vontade. E aí seria muito melhor a gente falar da vida. Né? Eu vivo com entusiasmo. Por que nós vamos fazer tal coisa? Por que consegue cesta básica? Por que consegue realizar coisas? O dia que eu cheguei aqui e vi essas cadeiras novas, né, que eu passei 3 anos fora, quando eu cheguei e vi que não estavam os bancos, que estavam as cadeiras, a gente tem que ter esse sentimento de gratidão pelas pequenas coisas. Este é o maior exercício da nossa vida. Porque isso afasta outras situações. Quando nós precisamos mudar, nós precisamos colocar alguma coisa nova dentro do nosso sistema que já não está funcionando mais para nós. O que nós estamos precisando virar a página, deixar para trás, desagrupar, adoro essa palavra lá no programa da Paula, desagrupar. Porque às vezes nós insistimos em ficar numa situação, numa posição que está me corroendo, que está acabando comigo, que está minando as minhas forças, as minhas energias. Mas eu não posso esquecer que a fulana há 20 anos atrás me fez tal coisa de ruim. Eu não posso esquecer. É desaforo. Então eu começo a gastar a minha energia alimentando essas lembranças, que já nem fazem sentido, mas eu continuo alimentando. Nós precisamos colocar coisas novas, objetivos novos. Se você um dia se sentir esforço para ajudar alguém, para ser útil a alguém, aí sim você está cumprindo o seu papel de cristão, né? Amando o próximo como a si mesmo, se colocando no lugar daquele que está pedindo socorro. Mas, de qualquer forma, abreviar a própria vida, seja em comportamentos equivocados, é mais bonita essa palavra, né? Equivocados. Seja em decisões que te tragam desconforto. Né? Esses dias eu falei com uma pessoa, a pessoa falou assim: os meus princípios não têm preço.
Os meus princípios não têm preço. Depende do princípio. Mas são bons. Ótimo. E aí você vai percebendo que você viver contra os princípios de ética, de moral, né, de princípios cristãos, isso vai nos fazendo só complicar mais a nossa situação, só complicar mais as nossas vidas, só nos trazer mais dores, mais ressentimentos. E o mais interessante é que sempre está nas nossas mãos a escolha. Não é verdade? Se uma pessoa tiver com o revólver aqui, ele é que vai escolher se ele vai apertar o dedinho ou não. Não é? É ele que vai escolher se ele vai fazer isso ou não. E a gente percebe que nesse tempo aí de pandemia, de tudo, né? Eu vi uma pessoa hoje falando assim, que nós estamos, né, nessa transição e que está tendo tantas coisas assim, que é como se fosse uma festa de despedida do mal. Sabe? Que eles estão aflorando porque é uma festa de despedida. Nós precisamos ficar fortes, não é o tempo todo, né, gente? É por isso que nós temos amigos. É por isso que nós somos um grupo. É por isso que tem psicólogo, é por isso que tem médico, não é? Nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Mas nós precisamos ser respeitosos. Eu preciso me respeitar. Eu preciso me valorizar. Sabe, muitas vezes a gente vê alguém viciado em droga que fala assim, já estou perdido mesmo. Então, para ele, um a mais, um a menos, e aí vai 10, não vai nenhum a mais, um a menos, vão 10 pedras. Porque a pessoa já não está se amando. Ela está doida mesmo para acabar com o restinho que tem. E o auto-amor. E aquilo que nós, como cristãos, precisamos passar para esse ser. Não é? Quando nós vemos as pessoas, gente, às vezes a pessoa realmente tem, abre aspas, tudo. E ela tem aquela tristeza lá por dentro. Ela tem aquela agonia que ela não sabe de onde vem. Será que se nós conseguirmos despertar nesta pessoa a vontade de ser útil? Sabe por quê? A maioria das pessoas, às vezes, não consegue se ver útil. Né? Além de se ver inútil, às vezes se vê como um peso. E o nosso entusiasmo, a nossa alegria de viver pode contagiar essa pessoa. E essa pessoa, aos poucos, ir despertando dentro dela a vontade de preservar a vida, para ser útil também. Para ela se sentir parte de alguma coisa, parte de algum grupo, parte de alguma atividade. É isso que nós precisamos oportunizar as pessoas que se encontram tristes e deprimidas, porque essas pessoas precisam encontrar o seu lugar. Precisam ter a oportunidade de se localizarem, de se posicionarem. Tem uma pessoa aqui em Formiga, 23 anos, está tendo que esconder, até pedir a Jandira para pôr lá nas orações, está tendo que esconder faca, né, tesoura e tudo desta pessoa, porque ele está num momento difícil. Precisa das nossas orações, não do nosso dedo apontando e julgando. O que você quer mais da vida? Já tem tudo. O que você quer mais? Não é verdade? A gente olhava para minha irmã, e eu valorizo muito o marido dela, porque eu acho que a pessoa que passou ao lado, né, tudo isso. Mas acho que se você olhar, você ia falar assim, gente, o que essa pessoa quer mais na vida? Ela queria ser útil. Sabe o que curou ela? Ela foi para a faculdade, fez matemática, virou professora.
Ama. Gente, isso que curou ela se sentiu útil, né? Ela sentiu que nessa aproximação com os alunos, e ela pode contar casos e mais casos para vocês, da carência desses alunos, que ela ajuda a suprir. Ela se sente útil. E aí uma aluna falou, não quero ganhar prêmio. Eu só queria que a senhora fosse nossa professora o ano que vem de novo. Ela se sentiu valorizada. Não é verdade? E é isso que faz a diferença na vida do ser humano, né? Ela teve a oportunidade, agora vamos na diferença. Ela teve a oportunidade e abraçou a oportunidade. E ela fez a parte dela nessa oportunidade. E ela, às vezes, tem medo de recaídas. Tem. Mas ali ela já sabe o que vai ser o gatilho para que ela não caia. Nós precisamos ter e dar mais atenção. Né? Essa transição que nós estamos desta pandemia, ela tem que ser útil de alguma forma para nós. Não é possível. Não é possível que nós saiamos disso tudo sem termos aprendido. Aquele menino que morreu ontem e que foi assim, uma comoção, né? Paulo Gustavo, que morreu, que desencarnou ontem, que as pessoas sentiram muito, né? O desencarne dele. Ele tinha muito dinheiro para fazer o tratamento dele. Muito. Não foi falta nem de dinheiro e nem de ter acesso a todos os recursos disponíveis. E ele faleceu. Então, de alguma forma, as lições que estão aqui à mostra, explícitas para nós, tem que valer de alguma coisa. Né? Tem aquele ser pobre que morreu sem conseguir atendimento, tem outro que teve atendimento mais e que morreu assim mesmo, teve o outro que tem Covid e não sente nada, tem o outro que se interna muito ruim. E não é falar que morreu alguém político, né? Morreu alguém desconhecido, é para todos. Para todos nós. Para todos nós. Ai, vou ver se a foto está lá dentro, Carlos, não lembro. Então, gente, nós precisamos nos humanizarmos. Qual é a minha disposição diante da vida? Reencarnar está muito difícil, né? Cada vez as mulheres estão tendo menos filhos, então nós temos menos oportunidade de reencarnar. Nós pedimos sim, ao contrário do que a Paula fala, a gente pediu para nascer, né? Pediu, implorou, ainda pediu para ser minha filha, senão não vinha. E ainda sabia que ia passar. E sabia que para vir na pandemia. E aí nós sabíamos da pandemia, né? Que nós passaríamos. Agora vejam bem, nós podemos passar olhando o lado positivo ou só o lado doloroso da coisa. Quantos pais, vou falar de São Paulo, que saíam 4h30 da manhã para ir trabalhar, para dentro de casa e está lá com o filho? Quantas mães estão sendo obrigadas, depois de ser obrigada, às vezes começa a fazer melhor, né? A sentar com os filhos e fazer atividade. Não é? A brincar, a inventar coisas, porque a criança está estressada, tem que inventar coisas. Gente, quantas mãos generosas. Missão Marta e Maria distribuía 100 cestas. O ano passado, eu perguntei para o Zequinha, ele falou, estou com 3 litros de leite aqui na geladeira solidária e o dispensário lá nosso está praticamente vazio. Aí a gente tinha 300 e poucos reais dos papéis que a gente vende, mandei para ele comprar para a geladeira. A Paula postou um vídeo fazendo uma campanha, né?
Hoje, Missão Ave Maria está atendendo 300 famílias, fora os picadinhos, né? Assim, alguém que aparece, que precisa de última hora. 300 famílias eles estão atendendo. Eles mandaram um vídeo da dispensa lotado. Aí mandaram outra Kombi cheia de doação. Aí, gente, as pessoas se mobilizam na dor. E depois elas vão se mobilizar pelo amor, porque acharam que faz bem fazer o bem. Então, infelizmente, às vezes a dor é necessária para nos dar uma sacudida, né? A vida parece que está nos dando uma rasteira, mas na verdade ela está economizando séculos de avanço para nós. Nós gastaríamos lá. Só que nós precisamos ver isso. Este é o nosso problema. Nós não conseguimos enxergar e entender essas coisas. Ontem a minha tia me contava que uma pessoa, a Paula que me contou, uma pessoa namorava alguém e aí terminou o namoro porque ele fez isso e aquilo, passou pouco tempo e o moço foi preso. Aí a Paula falou assim, tá vendo, era o seu livramento. Mas quando terminou, ela não pensou assim, isso pode estar me tirando de alguma furada, né? De algum barco furado. Porque ela só pensou na dor do momento. Nós somos imediatistas. Nós buscamos coisas na vida que nos trazem prazeres imediatos e nós nos derrubamos por dores que a gente sabe que vai passar. Ou que vai, pelo menos, dar uma equilibrada. Não é? Quando o meu avô desencarnou, eu passei 6 meses chorando muito. E eu achava que se eu fosse feliz de novo, que eu estaria traindo a memória dele. Como que eu posso me sentir feliz se o meu avô morreu? Funcionava assim. E aí um dia eu falei, gente, mas esse homem me amava tanto que eu não ia querer me ver triste assim não, por causa dele, ele me provocando essa tristeza, ele não ia querer isso. Aí nós estávamos fazendo serenata no Dia dos Pais, subindo ali a rua do Saai, eu deixei a turminha do coral e fui estacionar o carro mais longe um pouquinho para a pessoa não perceber, né, que estava chegando gente para fazer serenata, para não fazer barulho. A hora que eu desci do carro, eu senti o meu avô me abraçando por trás e falando, obrigada, minha filha. E me abraçando. E eu chorei copiosamente, mas já não foi cobrando dele essa separação, né? Foi sabendo que ele precisava ir e eu ficar. Porque até então, ele era uma pessoa que tinha cumprido o papel, e eu não. Essa é a sublimação das nossas dores. E aí, só para a gente encerrar, eu gostaria só de comentar. A Jandira ainda não perguntou do meu pai, mas eu vou falar do meu pai. Estava faltando, é peixe de ouro. Esses dias do culto lá em casa, depois do culto, meu pai falou assim, ô minha filha, não tem aquela música, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem, a gente tem que acreditar, né? Que Deus nos provê tudo o que nós precisamos. O que nós precisamos, né, gente? Não é os nossos luxinhos, são os caprichos, não. É o que nós precisamos. Aí ele falou assim, pois é, nada nos faltará do que precisamos. Então quer dizer que vai vir coisa ruim e vai vir coisa boa. Porque às vezes nós precisamos de coisa boa, então nada vai faltar. Falei, gente, eu não gosto de dar o braço a torcer para ele de jeito nenhum, mas a gente é obrigada a dar, nada nos faltará. O que está sendo necessário para você neste momento? Pode ser uma sacudida, não pode, da vida? Pode ser uma perda, né? Pode ser um puxei seu tapete.
Pode ser uma situação que te coloque assim, que a sua vaidade fala embaixo, né? Que você fique de queixo caído, né? Te colocar em uma situação de, sei lá, tantas coisas, né? Doenças. Às vezes precisamos passar por períodos, né? De doença na família ou na gente, porque a gente aprende, porque a gente não conseguiu aprender pelo trabalho, pela doação, pelo amor. Aí vem uma dorzinha para dar uma sacudida na gente. Então, o Senhor é o meu pastor, ou seja, Ele me conduz. Agora, o que eu preciso de verdade, né? Ou deixo de precisar, vai depender de mim. O que eu estou precisando nesse momento? A hora que o Tiano falou sobre paz, pescar e tudo, quando a gente era pequeno, meu pai falava assim, eu não quero ir pro céu não, tem dó, ficar lá quietinho, tocando harpa o dia inteiro, sem nada para fazer. Acho que ele pensava só na pescaria, sabe, Wilson? Porque em trabalho ele não ia chegar, né? Então, assim, é uma coisa mesmo, né? Bezerra de Menezes não pediu para ficar cuidando da gente. Pediu, gente, para cuidar da gente. É doido, né? Ele pediu trabalho. Nós também precisamos pedir isso. Porque o trabalho, ele vai moldando a gente com muito mais facilidade, mais eficiência e eficácia do que a dor. Porque a dor nós corremos o risco de ficarmos revoltados, de entregarmos os pontos, de blasfemarmos, nós corremos muito risco. E atrasar cada vez mais. Aí adquire uns débitozinhos. Agora, do amor não. Se a sua predisposição interior estiver de ajudar, a sua energia vai ficar toda, né, iluminada, toda maravilhosa, toda cheia do que você precisa de paz, serenidade, de tranquilidade. E as coisas vêm para você. As coisas vêm ao seu alcance porque o universo conspira para isso. Né? Não é o carro zero de última geração, não. Né? Nós não estamos falando disso, mas as coisas que nós precisamos chegam até nós. E se chegar o carro de última geração zero, é porque você tem mérito, então desfruta também. Né? Então, nós gostaríamos de trazer, né, essa reflexão para que a gente possa levar com a gente, né? Quais são as minhas dores? De onde elas vêm? De onde elas se originam? O que eu estou fazendo com essas dores? Alimentando, tentando me curar, procurando meios. O que eu estou fazendo? Qual é a minha missão? Qual é o meu papel? Ontem eu falava com uma tia minha que a missão do fulano de tal é só viver porque através da vida dele, ele está ensinando as pessoas a terem respeito. Sabe? A quebrar preconceitos. É um tanto de coisa. Então, qual é a minha missão? E não são missões, né, extraordinárias, não, são pequenas missões. Qual é a minha? Da minha mãe, ela descobriu o que é fazer sabão. Através disso, ela está desenvolvendo e vivenciando o amor. Porque o amor que ela põe naquilo ali é uma coisa fabulosa. Qual é a nossa? De repente é rezar pelos doentes, de repente é fazer uma visita fraterna, cantar. Qual é? Qual é a minha participação? O que eu estou dando para o mundo ficar melhor? O que eu estou dando? Como eu estou fazendo para que esse mundo fique
mais puro? Qual é a minha vigilância que eu estou tendo? Ou eu estou achando muito fácil aprontar, me entregar, porque depois a gente dá um jeitinho. Porque do lado de lá, gente, não existe o jeitinho brasileiro. Né? Não existe o dar um jeitinho. Não é. Quais são as minhas dores? Qual é a minha missão? Acho que são dois extremos de perguntas e que no meio está a nossa jornada. Que Jesus possa estar presente nesta casa de uma forma tão grande, tão generosa, que ela se encha de generosidade e de amor. Que a solidariedade, Jesus, entre todos aqui, encarnados e desencarnados, se fortaleça. Que nós possamos nos reconhecermos nos nossos irmãos. Que nós possamos, Mestre, enxergar a sua imagem em todos aqueles que aqui vierem pedindo socorro, pedindo trabalho, pedindo amor, pedindo uma oportunidade para dar amor. Que nós possamos, Mestre, nos respeitarmos, respeitando o próximo, respeitando a natureza, respeitando todos os recursos naturais. Que nós possamos também, Jesus, sentirmos tamanho amor que não caberá em nós, e assim teremos que compartilhá-lo. Que o Senhor Jesus toque o coração de cada um de nós e que possamos experimentar, mesmo que por segundos, a sua paz. Assim seja. Obrigado, Jaqueline. Jaqueline falou aí de o que nos causa sofrimento. Vocês já viram que está no quadro aqui? Você viu, eu vou te falar. Não. Eu sim. Você vem cá Pode ser. Assim, né? Então, gente, o Luciano vai fazer para nós uma música. Logo depois nós vamos passar para o passe coletivo. E o Luciano vai fazer a festa de encerramento para nós podermos ir para casa em paz, né? Conheça-te mesmo.
brilhar, acenda sua luz e juntos de mãos dadas vamos trabalhar para regenerar. Aceite sua luz e siga sua jornada. Seja manso e a terra herdará. Seja manso e a terra herdará. Seja manso, seja manso e a terra herdará. Queridos irmãos, vamos neste momento fechar os nossos olhos, olhar para dentro de nós e buscar a calma que necessitamos. Vamos por um instante esquecer as preocupações do mundo, esquecer o que temos que fazer amanhã, o que aconteceu ontem. Vamos neste momento rogar ao Pai que nos dê aquilo que necessitamos para continuar a nossa jornada, continuar o nosso aprendizado, continuar as tarefas que temos de desenvolver aqui nesse plano, para que possamos ter condições de sair daqui melhor do que chegamos, buscando a nossa elevação espiritual para sermos verdadeiros benefícios da causa do bem. Deixa Jesus encher tua vida.
Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga desse encontro. Agradecer àqueles irmãos espirituais que vieram conosco aprender esta noite. E que possamos voltar aos nossos lares em paz, não a paz ociosa, mas aquela ativa que trabalha, que nos auxilia, nos dá condições de melhorarmos a cada dia. Possamos, na próxima semana, estar aqui mais uma vez reunidos,
dando continuidade aos nossos estudos, para que possamos cada vez mais conhecer a vontade do Pai. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos em paz, gente. Graças a Deus. Obrigado.